Tá? Então, bom dia para todo mundo. O assunto de hoje é continuidade sobre a Antiguidade Oriental. No primeiro vídeo, a gente gravou um pouquinho falando sobre a questão da religião, questão da sociedade, né? A divisão das classes sociais. Que a gente vai entender um pouco mais dessa parte da cultura, da economia e da política. Vamos então nos deter um pouco mais sobre a questão econômica. Como eu falei, a gente está citando a Mesopotâmia, a gente está falando do Egito, a gente está falando dos persas, dos hebreus e dos fenícios. Se eu analisar do ponto de vista econômico, a principal atividade econômica da maior parte dessas civilizações, ela vai ficar focada diretamente na agricultura. Por quê? Porque eu estou saindo de uma revolução agrícola. Estou saindo de uma pré-história onde o principal movimento do final da pré-história é justamente a revolução agrícola, o surgimento da agricultura, e eu vou me deparar com o início dessas civilizações. As civilizações só se tornam, só passam para esse princípio de uma antiguidade, se eu entender um pouco mais esse conceito da civilização, quando eu entender o surgimento da escrita nessas civilizações. Então eu tenho a parte do Egito, onde eu tenho um período sem a escrita, vai ser a pré-história egípcia, e eu vou ter a parte, por exemplo, onde eu vou ter a escrita hieroglífica, e aqui eu vou ter o Egito propriamente dito. Aliás, uma lástima, né? Eu estou gravando agora, segunda-feira, eu acho que vai ser para quarta-feira, né? Aqui fica o meu sentimento de pesar e a todos os familiares que recebam uma palavra de conforto aqui. Professora Margarete Marchiori Bacos, ela faleceu esse fim de semana, uma perda muito grande. Ela trabalhava justamente com essa parte de egiptologia, então foi uma perda muito sensível que nós tivemos. Então aqui, meu respeito, meu carinho a todos os que seguiam, a todos que acompanharam um pouco da trajetória dessa professora. Então vamos analisar esse contexto de uma economia. Essas civilizações, elas têm por base, né, o princípio econômico focado nessa agricultura. Muitas dessas civilizações, elas não ficam exclusivamente só na questão da agricultura. Muitas civilizações, como o caso da Mesopotâmia, que são povos guerreiros, que são povos que vão expandir essa territorialidade, eles vão invadir outras civilizações, os espólios da guerra também fazem parte de um grosso daquilo que eles vão acabar absorvendo economicamente para o desenvolvimento dessas civilizações. Mas a maior parte, a principal atividade que eu vou desempenhar aqui vai ser justamente a atividade que vai ser a agricultura. Então, se eu tiver que analisar características, Mesopotâmia, a principal atividade vai ser a agricultura. Questão dos egípcios, a maior parte dessa atividade, e aqui eu vou ter a cunhagem de moedas, aqui eu vou ter uma série de outras atividades, mas a principal delas é a agricultura. Os persas focados exatamente nessa condição, os hebreus também, é a questão do agropastoril, e eu vou ter a última das civilizações, que vai ser a civilização fenícia, ainda nesse contexto de uma antiguidade oriental. Os fenícios, não é que eles não tenham produzido nada, eles produziram, só que a maior parte daquilo que eles produziram foi em um terreno que ele não era tão fértil, onde eles mais se desempenharam, onde eles focaram essa questão econômica, foi na questão do comércio, principalmente comércio marítimo. E por conta disso, eu já vou elencar com essa condição de que os fenícios tinham uma necessidade de conhecimento de outras culturas, tinham necessidade de um intercâmbio com outras culturas. Não ao acaso os fenícios acabam inventando o quê? O chamado alfabeto. Era mais uma das ferramentas que eles podiam utilizar, além do surgimento da escrita, aqui um tipo de escrita específica que era justamente o surgimento do alfabeto. Os fenícios absorveram muito dessas diversas culturas por conta desses intercâmbios. Do ponto de vista cultural, eu vou ter os egípcios, no caso, que vão focar muito nessa questão do culto aos mortos. Eu vou ter, por exemplo, a principal parte da arquitetura dos egípcios, que vai ser aquilo que a gente vai acabar lembrando até hoje. As pirâmides é um dos maiores marcos para a gente lembrar da cultura egípcia. E em relação a essas pirâmides, por exemplo, o que elas eram? Elas eram urnas funerárias, elas eram templos que iriam receber o quê? Principalmente esses faraós mortos, certo? Então,
entender um pouco mais a cultura egípcia e entender um pouco sobre a questão do culto aos mortos. Posso falar sobre a escrita, posso falar sobre a arquitetura, mas eu tenho um dos principais livros ali presentes que vai ser justamente essa questão que vai falar do culto aos mortos em si, certo? Aonde nessa narrativa todo e qualquer sujeito, toda e qualquer pessoa que morresse, ela iria, né, após o desencarne, ela iria ter um contato diretamente, no caso, com Deus que ia julgar as suas ações. Se elas fossem positivas, ele poderia reencarnar novamente. Se elas fossem negativas, ou seja, se elas pesassem mais do que uma pena, o que aconteceria? Eles ficariam lá pelo mundo dos mortos, vagando exatamente pelo mar dos mortos. Isso então é muito da narrativa. O egípcio se preocupava muito com a vida após vida, ou seja, com a vida dos mortos. Os mesopotâmios, eles têm como principal traço, e aqui a gente não vai fugir, justamente essa questão da escrita cuneiforme. Se a escrita surge na Mesopotâmia, nada mais a destacar do que do ponto de vista cultural eu ter exatamente a Mesopotâmia como principal enlace dessa escrita. Então, a principal característica cultural da Mesopotâmia vai ser justamente a escrita. Claro que eu vou ter outras civilizações dentro dessa grande civilização que é a Mesopotâmia. Eu posso falar, por exemplo, dos babilônios, os chamados jardins suspensos da Babilônia. Posso falar sobre o Código de Hammurabi aqui, um dos primeiros exemplares, né, de um código de leis, onde ele vai estabelecer toda uma relação social. E em cima disso eu vou ter outras ferramentas para entender a cultura, mas se eu tivesse que destacar uma, eu destacaria justamente a escrita cuneiforme. Já caiu em provas anteriores, já caiu em anos anteriores, questões que falavam sobre, por exemplo, a questão de Gilgamesh, para fazer essa relação, porque a gente tem um personagem de Gilgamesh também, de um dos filmes, né, a questão do filme dos Eternos, e ele vai falar sobre isso. E essa questão perguntava qual civilização tinha essa narrativa sobre a epopeia de Gilgamesh, justamente sobre a cultura mesopotâmica. Para encerrar então esse enlace, falamos da Mesopotâmia, falamos um pouquinho do Egito, falamos dos fenícios. Eu tenho os hebreus, onde do ponto de vista cultural, toda a cultura propriamente egípcia, hebraica, ela está estabelecida exatamente nesses dois livros, no Torá e na Bíblia Sagrada. E eu vou encerrar com os persas. Eu tenho a matemática, eu tenho a astronomia, eu tenho a questão toda dos tecidos, mas eu tenho algo principal. Os persas são uma cultura voltada para a guerra, por exemplo. A organização da guerra em si, os persas, conseguiu construir, por exemplo, carruagens, verdadeiras carruagens, onde na roda se colocavam espadas atravessadas. Qual era o intuito disso? De que ao circular então essa roda, ela funcionasse como um pás de um liquidificador que ela vai triturando e cortando tudo que tiver pelo caminho. Então não existia um soldado de um outro exército que fosse lutar com as pernas completamente mutiladas. Então por conta disso eu vou ter muito da cultura e da sociedade persa focada exatamente nessa questão da arte da guerra em si. Então todas as civilizações têm seus aspectos culturais, têm seus aspectos religiosos, têm seus aspectos políticos. E eu vou deixar então para um terceiro vídeo, que vai ser na continuidade, que a gente vai falar um pouquinho só do ponto de vista político. Porque política eu vou falar sobre a monarquia, né? Vou falar sobre a monarquia mesopotâmia, eu vou falar sobre a monarquia persa, vou falar sobre a monarquia hebraica, vou falar sobre a monarquia fenícia, e a diferença aqui está que os egípcios eles têm também uma monarquia, só que esse monarca, ou seja, esse líder, ele também é um líder religioso, e essa monarquia vai ser chamada monarquia teocrática. A gente vai encerrar esse videozinho, vai fazer a continuidade disso, como trabalhar só essa relação política para explicar um pouco mais em outro vídeo, mas isso nas próximas semanas. Agora a gente vai continuar nas próximas semanas com a língua portuguesa, com a geografia, depois a gente vai vir com a biologia, com a sociologia, com a química, com a física, e a gente convida vocês para não deixarem de assistir o canal, continuem assistindo o canal, certo? Muito obrigado.